Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos dar início a mais essa escola dominical e a oportunidade que Deus nos deu de hoje refletirmos sobre a igreja perseguida, aprendermos através do Dia da Igreja Perseguida, conhecido, mundialmente como DIP. Essa prática não é só aqui no Brasil, mas de forma mundial, onde tem o alcance do Ministério Portas Abertas, que é o precursor e o criador do DIP. Então, a escola dominical ela vai ter características um pouco diferentes aqui na dinâmica, mas daqui a pouco nós faremos as divisões, as crianças menores vão se retirar e vão ter as aulas de forma direcionada nas suas classes e também a classe de catecúmenos. Mas os adultos e jovens e idosos permanecerão aqui. E aí a composição aqui vai realmente ser um pouquinho diferente. Nós vamos ter alguns vídeos, slides e todo um conteúdo que vai ser transmitido e comunicado pelo Ministério de Missões, a fim de trazer mesmo a edificação da igreja neste dia e a mobilização pela causa da igreja perseguida. Então, dando início e abertura, eu vou ler o versículo 15 e 16 de Atos, capítulo 9, quando Deus chama Ananias para que Ananias pudesse ser ali um agente no chamado de Paulo. Ananias teme por se tratar ali do Saulo, perseguidor. E aí, eis a resposta de Deus para Ananias, e que eu entendo ser muito pertinente a esse momento e ao tema. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Que Deus possa mostrar a cada um de nós a importância que é sofrermos pelo nome de Cristo, e que, se chegarmos a enfrentarmos aqui também em nosso país uma perseguição tão severa a ponto de que tenhamos que nos deslocar, como hoje é o tema do DIP, tenhamos realmente os motivos certos para sofrermos em prol do nome do Senhor, que sejamos encontrados disponíveis e que tenhamos realmente o prazer de sofrer, mas defendendo a nossa fé, não nos guiando por aquilo que vemos, mas sim pelo que cremos, e que Cristo seja maior e o amor dele maior do que todos os obstáculos e sofrimentos. Então, para dar início, um primeiro vídeo que vem a ensinar a todos nós a respeito do Ministério Portas Abertas, que existe desde 1955. Portas Abertas servindo a igreja perseguida desde 1955.
Deus possa os fortalecer para que eles permaneçam firmes até o fim, né? E que Deus possa consolar, confortar aqueles que perderam famílias, casas, bens, e que hoje, né, vivem de uma forma talvez assim desumana, desconfortável, né, deslocados fora de um contexto de casa, porque eles tiveram que realmente abandonar o seu povo, o seu espaço, e fugindo mesmo por causa dessa perseguição e da violência extrema. Deus possa ter misericórdia, mas fortalecer os nossos queridos irmãos espalhados na face da terra. Dá para ir agora, Gui? Ainda não. Então, ainda não, sigamos na liturgia. Então, por favor, agora, equipe de música, vamos cantar o cântico de todas as tribos, povos e raças, junto com os irmãos de música. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Que em toda tribo, né, língua e nação, o nome do nosso Deus seja adorado e ele seja reconhecido como único e suficiente Salvador. E que Deus, né, possa alcançar a tantos que ainda não se curvaram, mas que são eleitos, então que Deus possa nos usar para comunicar, né, as nações, abençoando os missionários espalhados também, e que têm feito ali um trabalho de forma transcultural, para que o Evangelho seja pregado, a igreja cresça, se expanda e também seja fortalecida.
a cada dia a mais. Vamos orar neste momento. Os irmãos possam, por gentileza, curvar suas fontes e vamos orar. Amado e santo Deus, louvamos ao Senhor pela manhã do dia, o sol que brilha e o privilégio que temos de estarmos aqui reunidos em Tua casa mais uma vez, na casa do Senhor, na porta dos céus. Obrigado, Pai, pelo dia e que nós possamos, Deus, ser aqui edificados por meio, Deus, da mobilização à causa da igreja perseguida. Que o Senhor abençoe. Obrigado por a realização de mais esse DIP, que a igreja, não apenas hoje e nessas poucas horas, poucos minutos, seja mobilizada à causa missionária, mas que vivamos esse chamado, que possamos realmente, Deus, interceder pelos nossos irmãos que precisam de descanso, refrigério, cura, renovo, proteção, e estão, Deus, sofrendo em toda a face da terra por causa da violência e da perseguição severa. Tenha misericórdia, alcance tantos irmãos que têm tido dificuldades, são privados desse privilégio que temos aqui agora de viver em comunhão e cultuar ao Senhor em liberdade. E a nós nos cabe, às vezes, vergonha diante, talvez, de tanto conforto que temos, tanta liberdade, mas às vezes não usufruímos com a devida alegria, reverência, nos ausentamos da Tua casa e da comunhão com os irmãos por motivos tão banais, e que o Senhor nos desperte a realmente, Deus, defendermos a bandeira da nossa fé. Que os nossos irmãos, apesar de toda perseguição, cremos que não são destruídos e que é eficaz o sofrimento do servo do Senhor por causa do nome de Cristo. Então, que eles sejam fortalecidos neste dia e em todos os demais, que eles possam ser abraçados ali pelo Senhor e não abandonem de modo algum o primeiro amor, o amor com que foram amados e salvos pela cruz, comprados pelo preço de sangue, e que, ainda que isso lhes custe a própria vida, eles não abandonem a fé. Nos ensine, Deus, a sermos como eles também, exemplos para nós de perseverança, de resiliência, e que nós possamos, sim, aprender neste dia a não nos guiar de modo algum pelo que vemos, com toda a pressão, ideologias, enfim, todo um cenário que, às vezes, realmente tem nos pressionado, nos tem feito também de nós pessoas perseguidas por causa da fé, mas que nós não possamos negligenciá-la, abandoná-la, mas que estejamos firmes, olhando para o autor e consumador da mesma, que é o Senhor Jesus. Muito obrigado por este momento, por cada vida aqui presente, cada criança, e que cada momento realmente seja para a honra e glória do Senhor e para a mobilização da igreja perseguida em todo o mundo, em nome de Jesus. Amém. É possível? Ainda não. Porque aí, se for possível, eu vou passar um vídeo e aí a gente libera as crianças. Pelo menos um. Na verdade, então, agora vamos no 1 e no 2. Já que deu certo, é porque eu já estou chegando perto quase do 3, seriam 3. Então, vamos para que as crianças também menores possam absorver algumas informações, e as professoras que também vão sair, da classe de catecúmenos. Então, pelo menos, vídeo 1 e vídeo 2 na sequência, pode ser? Obrigada.
sem áudio não tem como. Só com o som da música não tem como, porque aí justamente são as informações relevantes, pertinentes ao cenário que os irmãos estão vendo. O vídeo está trazendo um pouco da história do pastor André, conhecido mundialmente como contrabandista de Deus, né? Porque lá em 1995 ele começou a fazer esse trabalho, né? De entregar Bíblias aos países que eram considerados ali atrás da cortina de ferro. Então, passou aqui um fusquinha, ele ia com seu fusquinha, Bíblias escondidas para ele entrar com elas. Aí, sem o áudio, não tem como, porque aí vocês estão escutando o som, a música, mas nem a explicação em si. Aí acho que vai ficar um pouco sem sentido. Pode cortar. Sem som não vai fazer sentido a orientação. Então, sigamos sem os vídeos, se der ainda, né, até o final para voltar e com o funcionamento do áudio, porque ele precisa ter voz, senão os irmãos realmente não vão entender as informações. Vamos, então, agora passar para as divisões. Vai ser dividida a classe berçário, firmando os passos, são as crianças menores, e catecúmenos. São essas 3 classes. Os demais podem permanecer aqui. A minha classe permanece aqui. Miguel pode ficar. É só os menorzinhos. É os firmando os passos que saem. A classe MQV juniores permanece aqui, adolescentes também. E os restantes, né? A partir daí, todos permanecem aqui. Só os piquititinhos e o firmando os passos com a professora, acho que vai ser a Thaís. Bom, eram 3 vídeos e os conteúdos são muito relevantes para os irmãos entenderem o contexto do Portas Abertas, entenderem o tema que foi sugerido para hoje, porque aí cada ano muda o tema, né? Ó, começou uma voz aí. É para tentar? Eu posso seguir. Vai dar? Então, ok, vamos lá. Foi em 1955 que o irmão André recebeu um chamado, após uma visita a uma igreja do leste europeu que não tinha acesso à Bíblia. Ele começou a entender que em muitos lugares cristãos tinham o direito de conhecer a Jesus negado. Deus falou comigo por meio de sua palavra. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Então eu entendi que precisava ir até os cristãos. Com Bíblias escondidas em seu Fusca, o irmão André começou a cruzar fronteiras de países fechados, levando o Evangelho para aqueles que não tinham acesso, ficando conhecido como contrabandista de Deus. Assim começou a missão Portas Abertas, com a certeza de que nenhum cristão deve enfrentar a perseguição sozinho. Desde então, nosso compromisso é ouvir as necessidades
perder tudo que você se dedicou a construir por amor a Jesus? Para sobreviver, milhares de cristãos perseguidos abandonam seus lares e sonhos somente para não abandonar Jesus. Mais de 68 milhões de pessoas ao redor do mundo foram forçadas a deixar suas casas devido à guerra, instabilidade socioeconômica, perseguição religiosa e outras violações dos direitos humanos. Sobrevivendo em situações precárias em acampamentos improvisados, tornam-se deslocados internos. Nossos irmãos e irmãs na fé não são exceção. Frequentemente, eles são negligenciados e ignorados, e suas histórias silenciadas. Hoje, longe de suas casas, empregos e comunidades, eles se somam aos milhões de cristãos em todo o mundo que vivem circunstâncias perigosas em seus países. Estima-se que até o fim de 2022 havia mais de 16 milhões de deslocados internos somente na África subsaariana. E de acordo com pesquisa da Portas Abertas, o número de cristãos deslocados internos em todo o mundo subiu 120% no último ano, sendo que a maior parte deles estão na Nigéria e em Mianmar. Ao escolher seguir a Jesus, nossos irmãos em Cristo lutam diariamente para sobreviver à instabilidade e insegurança, mas seus olhos estão fixados nas promessas de Deus. Resiliente, a igreja perseguida resiste. Ela não abandona a fé. Ela reconstrói sonhos e persiste, contando com o apoio da Igreja Global para divulgar sua história e manter-se firme. Como parte do corpo de Cristo, nós podemos fazer a diferença por meio de oração e ajuda prática. No dia 15 de junho, você pode organizar um momento de oração em sua igreja e participar do Domingo da Igreja Perseguida 2025. Compartilhando a realidade dos cristãos perseguidos com sua comunidade e levando socorro aos cristãos deslocados por causa da violência. Acesse o site portasabertas.org.br/DIP e participe. Se der tempo, aí ao final a gente passa o vídeo que seria o 2. Esse já pulou para o 3. Mas eu já fui direto para ele, porque justamente ele introduz o tema. Então, hoje, 15 de junho, mundialmente, o DIP está trabalhando o tema Forçados a Fugir. E aí ele traz como subtema cristãos deslocados por causa da violência pedem socorro. Os irmãos receberam esse marca-página, que eu acredito ser viável colocar aí na Bíblia de vocês como um estímulo mesmo diário. Se você lê a Bíblia diariamente, então vai ser um estímulo diário a você se lembrar dos irmãos perseguidos e orar em todo o tempo, não só em 15 de junho de 2025, mas que em todo o tempo, em todos os dias, você possa lembrar de que há muitos que estão aí fugindo, são deslocados, mas Cristo nunca está deslocado deles. Teve uma das frases que apareceu aqui, justamente falando sobre isso. Somos até deslocados das nossas casas, mas Cristo ele nunca está deslocado de nós. Então, esse que deve ser realmente o princípio para fortalecer os nossos irmãos. E aí, nesse momento, eu, Nelson e Vanessa, vamos passar algumas orientações através de alguns slides, alguns dados, alguns fatos, alguns casos mesmo, algumas histórias reais aos irmãos. Depois desse momento, nós vamos também ter a fala pastoral, dentro do assunto também. O pastor vai trazer a mensagem. E aí, na sequência, depois da mensagem do pastor, um momento de oração. E aí, no momento de oração, cada um aí recebeu também um papel que não é só para o uso agora, mas que você leve para a sua casa, ore, porque tem aí toda uma informação, uma história e um pedido de oração específico. Então, vai ser essa sequência. Eu, Nelson e Vanessa, nesse momento, depois o pastor, depois um momento de oração. E aí, volto eu para fazer o encerramento.
Ao encerramento, eu vou fazer rapidamente umas perguntas, até para envolver as crianças da UCP, então prestem atenção nas informações que já foram, né, passadas pelo vídeo, vocês já prestaram, e as que serão dadas daqui em diante, porque envolverá perguntas aqui ao final para a gente fazer um quiz aqui rapidinho. Então, vamos lá. Vanessa, Nelson, apostos. E aí, por favor, agora os slides. Eu preciso deles. Vai ser agora uma sequência de slides para que a gente possa comunicar, então, à igreja algumas orientações. Antes de passar a palavra para o pastor. Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui, e aí, em sequência, vem o Nelson. E nós vamos, né, ir revezando assim até o término dos slides e das informações. Então, no mundo, meus irmãos, há pelo menos cerca de 68,3 milhões de pessoas deslocadas a nível mundial. O deslocado é aquela pessoa que ela é obrigada a fugir mesmo por questões de violência, por um cenário de pressão mesmo, de talvez tortura, enfim, perseguição extrema. Ela se desloca para outro lugar, né, do seu país, e esses dados são da Agência da ONU para Refugiados. Tem uma parte, né, da ONU que cuida especificamente de refugiados. E esses dados nem são de 2025. Esse número está ainda fechado no final de 2023. Então, com certeza, já temos um acréscimo nesse 68 milhões aqui. E entre essas pessoas estão principalmente os cristãos. É principalmente o cristão que é obrigado a fugir de suas casas, comunidades, em razão mesmo da violência. E aí, de acordo com a Lista Mundial de Perseguição, LMP, de 2025, que aí é uma lista específica que o Portas Abertas desenvolve e atualiza anualmente, 183.709 seguidores de Jesus, eles precisaram deixar tudo para trás e salvar suas vidas no período entre 1º de outubro de 2023 a 30 de setembro de 2024. Por isso que eu disse que os 68 milhões, se ele é um dado da ONU em 23, esse número já subiu, porque na lista mundial então de perseguição de 2025 já me traz um dado aqui de mais quase 184 mil seguidores que tiveram que deixar tudo para trás. E aí a pesquisa, então, aponta, meus irmãos, para que 92% desse índice de perseguição, de deslocamento, de fuga, estão entre os países, que são 5: Nigéria, Mianmar, Burkina Faso, República Democrática do Congo e Índia. Então, são nesses 5 países que se concentram aí 92% do índice de deslocamentos de fugitivos. Nigéria, Mianmar, Burkina Faso, República Democrática do Congo e Índia. Pode passar, por gentileza. Ainda, né, acabei de citar aqui os países. A Nigéria é o principal, em termos de deslocamento. Porque a Lista Mundial de Perseguição ela classifica a perseguição, então tem alguns critérios. A Nigéria ela não é o primeiro, a Coreia é o primeiro, mas aqui a gente está falando no critério específico de deslocados. É uma característica da perseguição. Então, em nível de deslocamento, aqui está o ranking dos principais, que são esses 5 que eu acabei de citar. Pode ir, por favor? Então, assim, a maioria desses deslocados internos, eles vivem em acampamentos que são assim informais, ou às vezes até oficiais. Eles vão para lugares específicos de agrupar deslocados. Só que são locais assim com moradia extremamente inadequada, improvisada, sem água, sem saneamento, sem alimentação. Os pais eles não têm onde trabalhar, eles não têm emprego, as crianças não vão à escola. Então, assim, há uma ausência total de infraestrutura e condição mesmo de vida. E o que traz, né, como eu falei, falta de saneamento, vai trazer, sem dúvida alguma, doenças contagiosas, uma superlotação nesses espaços, que vai também colocar as famílias em outros riscos, em outras vulnerabilidades, como, por exemplo, exploração e abuso físico
e até sexual. São sobreviventes, né, de ataques violentos e que eles têm que conviver com traumas, porque muitos viram, né, e perderam seus familiares, seus vizinhos, seus amigos, e muitos assistiram à morte destes. Então, em ataques, né, extremos e violentos, há essa triste, né, cena e realidade. Então, além deles se deslocarem, eles vão sem familiares e amigos, tendo toda a imagem e o trauma, né, e a vivência na memória do ataque, da violência brutal, enfim, dos assassinatos que eles tiveram que assistir. Porque, muitas das vezes, o que acontece é justamente isso, a destruição de casas, famílias, colheitas, negócios. Então, é fogo, é um monte de situações que realmente traz muita dor, muito choro e muito sofrimento para a vida dessas pessoas. Nelson vai falar um pouquinho, de uma forma mais direcionada, sobre Nigéria e Mianmar. Tem que conseguir. Bom dia. Bom, dando sequência aí, né, nos dados. E hoje pela manhã nós fizemos aqui a oração antes de iniciarmos o trabalho, né? E nós falamos da nossa livre, né, da nossa livre escolha que temos aqui no Brasil de poder orar, de poder, né, falar sobre Jesus. E, mesmo assim, por alguns motivos, ainda não fazemos como deveríamos fazer, né? E esses países aí, diante das situações que passam, e mesmo assim ainda insistem, continuam, persistem, né? Então, acho que temos que ter isso como exemplo para fazermos assim cada vez mais. Então, falando aqui da Nigéria, né? A Nigéria ela é o 7º país na lista da LMP de 2025, o mais mortal para os cristãos. Os ataques de grupos extremistas islâmicos já causou a morte aí de mais de 3.100 seguidores de Jesus e forçaram ao menos 100.000 a fugirem, né, de suas casas em um ano. Os cristãos deslocados que cultivavam as suas próprias terras, eles têm dificuldade de encontrar trabalho devido, né, como eles mesmos trabalhavam para si próprios, né, com esses deslocamentos, eles têm dificuldade de encontrar, né, e mesmo que de forma informal. Além disso, continuam sujeitos aos ataques de grupos extremistas, como Boko Haram, e extremistas entre o povo Fulani, mesmo quando saem dos acampamentos apenas para encontrar algo para comer. Muitos adolescentes e jovens se envolvem com a criminalidade e, infelizmente, a gravidez na adolescência se tornou um problema mais que recorrente, né? Pode passar aí, por favor. Aqui nós vamos falar do Mianmar, né, que desde o início da Guerra Civil, em Mianmar, ela é o 13º país na lista de 2025 da LMP, né, e em fevereiro de 2021, cerca de 2,8 milhões de cidadãos foram deslocados. Apenas no último ano, ao menos 40.000 cristãos foram obrigados a fugir de suas casas e comunidades, né, como resultado dos conflitos e dos ataques de extremistas budistas. Fanáticos religiosos aproveitaram a onda de violência, né, aproveitam sempre a ação de violência para atacar as igrejas e destruir casas e negócios dos seguidores de Jesus. Enquanto estão escondidos em florestas e outros locais de difícil acesso, os cristãos não conseguem se alimentar adequadamente e estão sujeitos, infelizmente, a doenças causadas pela desnutrição. A falta de meios de comunicação também, infelizmente, impossibilita que peçam ajuda. E os mais debilitados morrem em decorrência de fome, como aconteceu com 3 cristãos idosos em 2024. Então, dando continuidade, agora a Vanessa aí. Bom dia, irmãos. Eu vou dar continuidade agora, eu vou falar de Burkina Faso. Após 2 golpes, né, a crise política se instalou em Burkina Faso e abriu espaço para a ação violenta de grupos extremistas islâmicos, que forçou o deslocamento de mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos anos.
dos últimos anos, né? E com o objetivo de eliminar a presença cristã do país, os jihadistas foram responsáveis por muitos dos 201 assassinatos de cristãos e pela fuga de 10 mil seguidores de Jesus no último ano, conforme os dados da LMP 2025. Nem sempre os cristãos encontram vagas em acampamentos de deslocados. Assim, caminham dias à procura de um local mais distante e aparentemente seguro. Alguns não sabem onde estão, mas constroem suas tendas com pedaços de pau e lona, na esperança de que as chuvas e os ventos não destruam a nova moradia. Pode passar. República Democrática do Congo. Na República Democrática do Congo, a região leste é a mais perigosa para os cristãos. Mais de 100 grupos armados atuam na região e têm os cristãos como um dos principais alvos. No período de pesquisa da LMP 2025, 355 seguidores de Jesus foram mortos e 10 mil sobreviventes foram obrigados a fugir de suas casas e comunidades. Pode passar. Agora eu vou falar sobre Índia. O conflito entre as etnias Kuki e Meitei camuflou os ataques de extremistas aos cristãos. Igrejas no estado de Manipur, Índia, 11º país da LMP 2025. De acordo com os dados da LMP 2025, 9.251 cristãos indianos deixaram suas regiões entre 1º de outubro de 2023 e 30 de setembro de 2024, e agora vivem em condições precárias. Somente no primeiro ano de conflito, entre maio de 2023 e maio de 2024, 200 cristãos foram mortos e mais de 70 mil famílias foram obrigadas a fugir de casa e da comunidade por causa da violência em Manipur. Bom, aqui nós vamos falar sobre 2 breves testemunhos, né, que aconteceu na Nigéria e o próximo vai ser em Mianmar. Não fiz questão de fazer um resumo, porque senão ia ficar meio desconexo. Então, eu vou ler aqui para vocês entendam, né, o testemunho desses seguidores. Abraão é um testemunho de Abraão, ele é da Nigéria, tá? Abraão é um cristão do povo Tiv, que vivia no estado de Benue, na Nigéria. Ele e sua comunidade, de maioria cristã, eram agricultores de subsistência, mas extremista entre o povo Fulani. Atacaram a vila e mataram o irmão do cristão, outras 7 pessoas. Todos os sobreviventes foram forçados a fugir e deixar tudo o que tinham para trás. O cristão estava se preparando para fazer um curso politécnico ou ingressar na universidade, mas o deslocamento interrompeu os seus sonhos e o estudo dos filhos. 4 dias atrás não tínhamos comida. Encontrei minha esposa no chão porque ela estava com muita fome. Ela ficou doente e só começou a se sentar ontem, revela, né? A luta de Abraão e de sua família é diária. Encontrar um trabalho é ainda mais difícil de educar os filhos nessa situação. É uma tarefa praticamente impossível. A vida tem sido muito difícil e sofremos com nossos filhos. Eles não têm nada para fazer, eles têm sido muito rebeldes, diz Abraão. Diante de tantas dificuldades, Abraão e outros cristãos deslocados se perguntam onde Deus está, né? Pois há ocasiões em que sua presença parece distante. Nossos sofrimentos aumentaram e a maioria das pessoas tem saído para buscar maneiras de se ajudar, apesar do perigo contínuo, para obter comida e dividir com o máximo de pessoas que puderem. Minha oração é que nada é difícil demais para Deus. Testemunha o cristão. Conseguir uma pequena porção de comida é desafiador para os cristãos deslocados. Muitos se arriscam caçando animais selvagens para comer e conseguir dinheiro para sanar outras necessidades. A fome pode fazer você
não entender como a vida funciona. E quando o filho chora de fome, você se pergunta qual é a essência de sua vida como pai e deseja poder implorar para que esses agressores parem. Lamenta o cristão, né? No entanto, Abraão reconhece que, mesmo a pouca quantidade de comida e água, é motivo para agradecer a Deus pelo cuidado com ele e sua família. Segundo o cristão, o governo nigeriano forneceu ajuda, mas não foi o suficiente para alimentar a todos, e alguns itens foram roubados para serem vendidos. O cristão deslocado e outras famílias no acampamento receberam a visita e o apoio de parceiros locais do Portas Abertas. Foram distribuídos sacos de milho, arroz e farinha Garrin, além de óleo. Os alimentos que recebemos nos mostram que os cristãos em todo o mundo se importam conosco e se lembram de nós. Isso nos deixa muito felizes. E o Portas Abertas está ajudando milhares de pessoas na Nigéria, não apenas a mim, agradece Abraão. Esse foi o testemunho de nigeriano. E agora eu vou passar aqui o testemunho de Tumaung, de Mianmar. Após o golpe militar em Mianmar, em 1º de fevereiro de 2021, e o início dos conflitos com forças pró-democráticas, Tumaung, sua esposa e os filhos e os pais foram forçados a fugir de suas casas e comunidade. Depois tiveram que se deslocar novamente e ainda vivem com medo. Quando anoitece, chamamos todos para dentro de casa, trancamos as portas e as janelas, acendemos as lâmpadas e as velas e ficamos em silêncio. Às vezes, as crianças são barulhentas e tenho que lembrá-las de que ficarem quietas. Como pai, me sinto mal porque sua infância é escondida e vivem com medo, explica o cristão. No novo local, a família do cristão pode dormir em paz e os filhos poderão voltar para a escola. Mas nada é definitivo. Se os conflitos migrarem para essa nova área, todos terão que fugir novamente, decidir o que levar e começar tudo do zero. Faz 2 anos que Tum e sua família fugiram da comunidade. Eles estão em um abrigo temporário com outros 2.000 cristãos deslocados. Apesar das dificuldades para ter as principais necessidades sanadas, o seguidor de Jesus ministra a seus irmãos na fé e dá cursos de sobrevivência. Alguns negociam carne de animais selvagens, como o javali, outros vendem na feira vegetais colhidos na floresta no início da manhã, explica ele. O cristão passou pelo treinamento para resistir à perseguição de Portas Abertas e ensina que aprendeu a outros, que aprendeu muitas coisas. Agora eles são eles que pedem pelo treinamento. E isso é a mão do Senhor trabalhando no coração deles. Compartilha Tum. Tum também é grato às pessoas que os ajudaram. Muito obrigado por seu apoio financeiro e oração. Que Deus os abençoe em 100 vezes mais, que o Senhor os recompense ricamente por causa de suas orações. Continuamos vivos. Então, por causa das nossas orações e de muitos outros que fazem esse trabalho, eles continuam na batalha, continuam vivos devido a esse trabalho realizado. Agora... vou dar continuidade, eu vou falar agora do testemunho do pastor Soré, Burkina Faso. O pastor Soré e sua família foram obrigados a fugir de casa e da comunidade por causa da violência extremista islâmicos. Eles deixaram uma aldeia próspera, com água abundante e terra fértil, para viver em um local cujo nome não sabem. Na primeira cidade por onde passaram, não havia mais lugar para os deslocados. Então, andaram 4 dias para chegar onde estão abrigados hoje. Quando chegaram, a esposa Teresa estava grávida de Esther, a filha caçula do pastor Soré, e o filho Encum tinha 4 anos. Com o tempo, mais 15 cristãos, em sua maioria crianças e adolescentes órfãos, chegaram e aumentaram a família do líder cristão. Ficamos tão tristes quando chegamos a esse espaço vazio, já faz 1 ano, mas ainda parece desolador e sem esperança, lamenta o líder cristão. Um dos primeiros problemas do pastor Soré e de sua família foi encontrar água, mas acharam a 2 quilômetros do acampamento. Quando chegamos, a terra estava vazia, dormimos a céu aberto por 2 dias.
Então, fomos até o mato para cortar estacas e usamos lonas e cercas para fazer o primeiro abrigo, explica. Durante a estação chuvosa, a água entra e molha a tenda improvisada. Na estação seca, o calor é extremo e ninguém consegue ficar dentro do abrigo. Quando está frio, as lonas e o chão ficam frios e dormir se torna difícil. Além disso, os cristãos ficam isolados e correm o risco de serem atacados por extremistas e animais selvagens. No entanto, o pastor Soré e sua grande família não reclamam e encontram motivos para agradecer a Deus. Um deles é ser apoiado pela equipe Portas Abertas, com o Ministério de Presença, além de alimentação, sementes e fertilizantes. Louvamos a Deus de todo o coração, pois tais bênçãos, e agradecemos ao ministério, reconhece o líder cristão. Os desafios do pastor Soré e de sua família como cristãos deslocados são diários, mas ele fixa seus olhos em Cristo. Eu acredito que estamos deslocados, mas Jesus nunca estará deslocado de nossas vidas. Ele sempre está conosco. Essa verdade fortalece minha fé e me ajuda neste momento difícil. Estou feliz com Deus, contempla. Agora eu vou ler o testemunho da Débora, da República Democrática do Congo. Débora está deslocada com 5 filhos pequenos na República Democrática do Congo. Ela perdeu o marido, que trabalhava como técnico em manutenção e vendia alguns itens. Quando cheguei à oficina dele, encontrei sangue por todo lado. Eles, extremistas islâmicos, bateram com martelo na cabeça do meu marido. Testemunha cristã. Traumatizada, Débora não tem forças para superar as dificuldades de viver em uma tenda improvisada. Sem comida, água e medicamentos suficientes. Eu vivo pela graça. Hoje, alguém me dá um monte de folhas de mandioca para comer. Amanhã, outra pessoa me dá meia garrafa de óleo de palma. Tudo isso me ajuda a sobreviver, explica. Mas a maior dor da cristã é relembrar a morte de seu marido e responder aos questionamentos das crianças. Às vezes, meus filhos perguntam sobre o pai. Eu digo a eles, seu pai foi para o céu. Nós nos ajuntaremos a ele um dia. Então, eles me perguntam, onde fica a casa de Deus? Eu digo, a morada de Deus é lá em cima. Um dia nós ajuntaremos a seu pai lá. E reconfortante para eles saber que nós juntaremos a ele a casa de Deus. Débora chora muito diante da situação que vive e lamenta por não ser forte como acha que deveria. Vou conseguir, peraí, gente. Não tenho forças para procurar minha própria comida. Dependo de pessoas que vão até suas fazendas e me dão um pouco de comida delas. Eu me tornei uma pessoa lamentável, ela afirma. Não é só a pobreza que sobrecarrega os cristãos deslocados da República Democrática do Congo. A luta diária por comida impede as pessoas de lidar com os traumas que sofrem. As Portas Abertas apoiam cristãos deslocados como Débora, com oração e aconselhamento sobre os eventos traumáticos. Mas há muito a ser feito para apoiar completamente os irmãos deslocados. Eu vou concluir com um testemunho de Oinu, que é uma pessoa representando aí a Índia, né, que também foi um país aqui citado e está entre esses 5, onde temos mais pessoas deslocadas, mais cristãos deslocados. E a Oinu, ela está entre os 41 e 500 mil cristãos da etnia Kuki, deslocados por causa da violência, né, no estado do Manipur, na Índia. Ela morava na capital do estado, que é Impal, quando protestos
violentos, né, começaram, e extremistas religiosos aproveitaram essa situação dos protestos para eles atacarem as igrejas e os cristãos locais. E aí, desde o início, a ONU, ela conseguiu fugir com seu marido e com seus filhos, e ela vive em uma tenda, como já falamos aqui, né, a base aí do improviso, junto de um acampamento de deslocados. Então, é um local direcionado para o agrupamento desses deslocados. E essa cristã, ela não esquece o que ela viu pela janela de uma igreja, né, em que estava abrigada na noite desse ataque, pois os agressores eram seus próprios vizinhos, pessoas que ela conviveu por 15 até 25 anos e compartilharam festivais culturais, produtos, comida. Então, eles se conheciam. E aí, quando ela os observa, ela reconhece exatamente quem é um, quem é o outro, né, desses que estão atacando e violentando a igreja e fazendo fugir, né, essas pessoas, inclusive a própria ONU. E aí, no acampamento de deslocados, com outras milhares de pessoas, a vida parou para a ONU. E ela diz o seguinte: agora estamos totalmente separados. Não podíamos ir para Impal, que era onde ela morava, né, na capital, ou contatar outras áreas da cidade, porque eles ficam incomunicáveis. O que me dói muito é quando meus filhos me perguntam: quando que eu vou para a escola? Quando eu vou aprender de novo? Quando eu vou encontrar meus amigos? Não sei o que responder a eles, testemunha a cristã. Todos os dias, às 7h e às 19h, os cristãos deslocados de diversas denominações, né, eles estão agrupados, eles se reúnem para estudar a Bíblia e ter comunhão. Isso me chama muito a atenção nesse testemunho, porque eles estão numa condição precária, sem comida, um abrigo sem infraestrutura, sem saneamento, sem emprego, sem escola, sem... enfim. Mas eles têm o principal motivo que os faz permanecer em comunhão e juntos 2 vezes no dia. Às vezes, a gente aqui não se reúne nem uma vez na semana. E eles se reúnem 2 vezes no dia, 7h e 19h, pelo mesmo motivo, para orar e estudar a Bíblia e ter comunhão, que é a principal motivação deles de viver, porque todo o cenário é esse caos que nós já descrevemos. E aí a fala dela: acreditamos apenas em um Deus. Todos somos cristãos. Então, devemos nos voltar para Deus e devemos louvá-lo. Completa ONU. Ou seja, mesmo diante desse caos, né, eles não se curvam, eles não baixam a guarda, eles não param de louvar, né? E o quanto que, às vezes, nós temos tantos motivos de uma infraestrutura, uma casa, um trabalho, o café da manhã quentinho, na hora que você tem ali, né, a necessidade, o almoço, a roupa, né, que cobre o nosso frio, enfim. Tantos detalhes em que a gente, às vezes, por viver e achar que é comum, a gente não percebe a extraordinária e ordinária também graça de Deus sobre nós. E aí não louvamos, né? A gente realmente para de dar graças a Deus e de reconhecer o senhorio dele nas pequenas e grandes coisas. E essas pessoas e cristãos, diante de um caos, se reúnem 2 vezes ao dia para louvar ao Senhor, olhando ao redor, não sendo guiados por aquilo que eles veem, porque se eles olham para os lados, eles não têm motivos, mas é pelo contexto do que eles creem que os fazem realmente viver essa motivação diária de culto, de comunhão e de louvor a Deus. E que grande lição, né, a nós. Ainda que sofrimentos, né, nos cercam, dores, mas que Deus possa realmente nos fortalecer para que tenhamos sempre o louvor e a adoração a Ele como motivação diária, independente das circunstâncias que nos acometem
independente do que Deus faz, Ele continua sendo Deus soberano e controlando todas as coisas. E uma última frase dela: sempre que leio a Bíblia, tenho certeza de que o Senhor está planejando algo bom para nós. Confio em Deus, e minha esperança é que Ele nos ajude, nos guie. Então, lembrem-se de nós em suas orações, pede a cristã. Que nós possamos realmente aprender a confiar no Senhor em todo o tempo, em toda circunstância, e que sejam encontrados em nós motivos certos, né? Se porventura formos perseguidos, que realmente sejamos perseguidos nesse ponto, né? Claro que eu quero dizer no sentido como esses irmãos aqui vivem, que tenhamos realmente os motivos certos para sermos presos e torturados, no sentido de que o Evangelho seja visto em nós, que não seja mascarado, camuflado, mas que nós possamos permanecer de pé. Em todo o tempo, nos mantermos de pé. Então, nós falamos aqui testemunhos de cristãos, não são histórias, são histórias verdadeiras, né? São testemunhos reais e de personagens reais, de pessoas que viveram exatamente isso, que às vezes é até difícil da gente pensar e descrever na nossa cabeça, que sim, causa dor e emoção, porque dói realmente no nosso coração pensar e imaginar uma dor tão grande que irmãos passam ao redor do mundo, em vários continentes. Aqui nós citamos países, principalmente, né, da África e da Ásia, Burkina, Nigéria e República Ásia, e Myanmar e Índia, Ásia. Mas, no geral, né, em todo ponto, né, de um extremo a outro da face da terra, tem cristãos hostilizados, perseguidos, torturados, às vezes escravizados. Então, são milhares de cristãos deslocados. Pode passar, eu já estou concluindo. São milhares de cristãos deslocados nesses, como citamos, esses países: Nigéria, Myanmar, Burkina Faso, República Democrática do Congo e a Índia, e que precisam de uma ajuda emergencial, tanto cura e apoio, né, emocional quanto espiritual. E nós estamos aqui por isso. O primeiro pedido deles é a oração, não é o dinheiro. Mas, claro, que o recurso financeiro também precisa chegar, porque eles precisam comer, eles precisam de roupa, eles precisam de mantimento, eles precisam de cuidados básicos, porque nós temos realmente que cuidar deles. Então, vamos clamar pelos cristãos, né, que foram forçados a fugir de suas comunidades por causa da violência. Então, a oração é o ponto principal, e também, né, a contribuição. O Ministério Portas Abertas, ele precisa do recurso também financeiro, porque, como eu já dissemos, eles cuidam dessas pessoas no pós-trauma e no apoio espiritual, na evangelização, mas todo um contexto também social que eles precisam, né, ser amparados e ser cuidados. E aí, para explorar mais da igreja também perseguida, existe, né, o site que vocês podem entrar, são informações acessíveis a todos, não só aqui ao Ministério de Missões, e explorar mais, conhecer mais e realmente se mobilizar mais em prol dessa causa. Vamos, nesse momento, ter a palavra do pastor também sobre o assunto a respeito, né, da fuga desses cristãos, forçados a fugir, e aí depois a gente vai fazer um tempo de oração, tá bom? Meus irmãos, bom dia. Mateus 19, 29 é o texto sugerido. Mateus 19, 29 diz assim: todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Eu gostaria de acrescentar a esse texto outros 2 textos também da palavra do Senhor, que tratam a respeito do sofrimento quanto à vida cristã.
O primeiro deles está em Atos 14, 22. Atos 14, 22, que diz: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, vos importa entrar no reino de Deus. Através de muitas tribulações, vos importa entrar no reino de Deus. E o outro é 2 Timóteo 3, 12. 2 Timóteo 3,12, em que Paulo diz para o jovem pastor Timóteo o seguinte: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu quero, antes de comentar então, orar com os irmãos. Obrigado, Senhor, por esta mensagem da Tua Palavra, que de fato nos exorta a pensarmos acerca da nossa responsabilidade cristã no mundo. Nos exorta, ó Deus, a buscarmos uma vida piedosa, uma vida que ame o Senhor e uma vida que se coloque à disposição também do nosso próximo. Que o Senhor nos abençoe agora, Pai, nesse instante breve em que a Tua Palavra será comentada aqui, que o Senhor tenha misericórdia de mim, também dos meus irmãos, e que nós possamos, ó Deus, de fato pensar acerca deste assunto e assim, ó Deus, nos prepararmos também para o nosso tempo, o tempo em que, porventura, sejamos perseguidos por causa da justiça. Que o Senhor nos dê coragem, graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, sempre que nós falamos acerca destes temas, eu fico assim a pensar em relação à maneira como nós aplicamos isso à nossa vida, né? Porque, geralmente, quando nós contemplamos sofrimentos à distância, é muito difícil nós termos a exata dimensão do que essas pessoas verdadeiramente sofrem, né? Porque não está na nossa pele, né? Então, tudo aquilo que não está próximo de nós acaba que não nos afeta com tanta força. E é interessante porque acaba que a gente transporta uma ideia de uma vida cristã autêntica para outro lado do mundo, como se a impressão fosse que nós mesmos não temos os nossos desafios e as nossas perseguições, né? Eu acho que o choro da nossa irmã Vanessa revela um pouco do que está em jogo aqui. A pergunta é: o que você tem renunciado por causa do amor a Cristo e à sua igreja? Essa é a pergunta. Porque o que você tem feito pela sua igreja, pelo povo de Deus que está próximo de você? Essa é a primeira missão que nós precisamos levar adiante. Porque de nada adianta nós falarmos dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos se nós mesmos trocamos a nossa igreja por outra coisa. E quando você deixa de vir ao culto do Senhor, porque você opta em trabalhar? E quando você deixa de vir à casa de Deus, porque está frio? Percebe? Será que é necessário Deus tirar de você o seu marido? Como tirou da Débora? É que para a gente perder o marido talvez seja algo de fato que nos causa choro, né? Mas talvez não revele o nosso coração. Porque qual é o amor maior de nossa vida? É Cristo?
Ou é a minha esposa, o meu filho, o meu trabalho, o meu nome, a minha posição? O que nós renunciamos por causa do Evangelho? Essa é a pergunta. E quando alguém não faz o que você quer na igreja, qual o seu comportamento? Você renuncia à sua posição de poder? Você renuncia à sua posição de liderança por causa do bem do Evangelho de Cristo? Você renuncia às suas próprias posições pessoais em amor ao outro? Percebe? Então, quando falam assim, eu mesmo fico pensando, de fato, há muitos irmãos nossos que estão sendo perseguidos. E a perseguição física, ela nos agride mais porque a gente sente na própria pele, né? No próprio corpo. Quando nós ouvimos relatos de irmãos que passam fome, por exemplo, eles dizem a fome dói. Ela dói mesmo, né? Porque causa dor, em razão até da nossa constituição biológica, do suco gástrico que come a própria parede estomacal, não é? Isso dói. Então, é lógico que isso nos causa dor, nos causa temor, nos causa aflição, porque e se essas coisas começarem a acontecer conosco, não é? E se a partir de um dia nós também precisarmos deixar os nossos lares por causa do Evangelho? Essa semana, lá no seminário, a gente teve o privilégio de receber um pastor que é presidente do sínodo lá da Colômbia. Ele é presidente do sínodo da Igreja Presbiteriana da Colômbia, e ele falou acerca de um movimento que acontece na Colômbia, que é um movimento chamado despraçamento. O despraçamento acontece quando o crime organizado, no caso os cartéis, né, da Colômbia, que são muito, muito fortes, se juntam às Farc, que são as forças também revolucionárias, né, e tiram as pessoas das suas casas, das suas vilas. Então, chega aqui no Vale, por exemplo, e tira todo mundo e fala, nós vamos usar agora o Vale como lugar do nosso comércio aqui, do nosso tráfico. E as pessoas saem. E elas são obrigadas a sair. E aí não é só cristão, não é qualquer pessoa. Não só os cristãos, mas qualquer pessoa é obrigada a sair. E aí acontece um fenômeno de que algumas dessas famílias, elas se armam, né? Elas compram armas, até contrabando, etc., para resistir a essas pressões externas quando chega, por exemplo, esses movimentos do crime organizado para tentar tirá-las dos seus lugares, né? Nós temos isso no Brasil, né? Nós temos facções no Brasil, temos máfia no Brasil que também age dessa maneira, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, com as milícias, não é? E a gente tem isso muito perto de nós aqui, quando o tráfico de drogas ele domina tudo, né? Então, aquilo me chamou muita atenção porque o olhar do crente ele deve ser sempre um olhar de renúncia às coisas deste mundo. O sofrimento, irmãos, ele faz parte da vida cristã. E é por isso que eu fiz questão de ler os textos de Atos e de 2 Timóteo. Porque nos dois textos nós vemos, de fato, a Bíblia dizer, olha, vocês vão sofrer. O sofrimento faz parte. A grande questão é que nós não estamos preparados para sofrer. E nós não queremos sofrer, né? Porque se a gente perguntar para qualquer pessoa, você quer sofrer? Claro que ela não quer sofrer. Mas nós precisamos estar preparados para sofrer. E esse sofrimento, diz o texto da Palavra de Deus, ele traz em nosso favor recompensas. Recompensas. E, aliás, esse é o segundo ponto que a mensagem sugerida nos traz. A renúncia e, logo depois, a recompensa. Você receberá muitas vezes mais. Mas o que, né, que nós vamos receber muitas vezes mais? A Débora não terá de volta o seu marido. Talvez você não tenha de volta o seu status. Talvez você não tenha de volta a sua
a sua família. Talvez você precisou deixar a sua família por causa do Evangelho. Talvez você tenha irmãos, irmãs, pai, mãe, que se opõem ao Evangelho e você precisa sair deles, né? Precisa se afastar deles. Às vezes Deus tira de nós até mesmo os nossos confortos, o nosso emprego. Não é? Como eu disse aqui, quantos estão dispostos a perder dinheiro por causa do Evangelho? Eu me lembro que eu conheci um senhor que ele tinha um comércio e ele se converteu nesse comércio e esse comércio vendia de tudo, né? Vendia cigarro, bebida, etc. E agora, como é que ele ia fazer? Ele ia continuar vendendo essas coisas, mesmo tendo se convertido ao Evangelho? Durante um tempo ele vendeu, porque ele entendia que não tinha nada a ver, que aliás é uma frase muito comum, né, para justificar as nossas inclinações pecaminosas. Quando o pastor dele foi exortá-lo, ele ficou contra o pastor. Quando o pastor dele disse que ele não poderia ter um comércio que vendesse bebidas alcoólicas, cigarro, essas coisas, ele se opôs ao pastor. E se opôs tanto ao pastor que o pastor saiu da igreja, foi tirado da igreja, por causa desse homem. Depois ele, me parece que, por uma crise econômica, ele foi obrigado a vender o comércio. Porque Deus faz essas coisas, né? Ele foi obrigado a vender o comércio. E obrigatoriamente, ele deixou de vender essas coisas. Mas não aprendeu. Não aprendeu porque depois ele precisava de uma determinada situação e ele chegou para uma irmã da igreja, que era advogada, e pediu à irmã da igreja para falsificar um documento para que ele pudesse provar sua pobreza. Ele queria um atestado de pobreza, mesmo tendo carro, mesmo tendo casa. E esse homem era um presbítero. Então, quando eu vejo essas coisas perto de nós, eu penso, o que você está disposto a renunciar por causa do Evangelho de Cristo? Você está disposto a renunciar seus valores culturais, sua profissão, sua formação acadêmica, as teses que você defende? O que você está disposto a renunciar, não é? Mas o texto diz que aqueles que renunciam, eles receberão recompensas. Então, por outro lado, irmãos, mostra que quanto mais fiéis nós formos a Cristo e ao cristianismo, mais sofrimento nós teremos, mas ao mesmo tempo, nós seremos também mais ligados, mais amparados pelo Senhor, que é a segurança, que é o terceiro tópico. Herdará a vida eterna. Essa é a nossa segurança, não é? É a vida eterna. A nossa segurança não está nesse mundo. Embora a gente tente pensar que está nesse mundo, né? Embora a gente se esforce para fazer com que o mundo seja o nosso lugar seguro, mas, na verdade, esse mundo aqui não é seguro. O mundo não é seguro. Esse mundo não é seguro. Esse mundo é um mundo caído em pecado, é um mundo problemático, e ele vai todos os dias se tornar pior, porque o pecado se avoluma. E o nosso coração deve estar preparado para enfrentar estas oposições ideológicas, religiosas, físicas, todas elas, né? Então, de fato, quando eu vejo esses testemunhos, isso me traz ao coração um certo sentimento de hipocrisia de nossa parte. Porque a gente olha para longe, mas a gente não vê que nós mesmos não estamos renunciando o tanto necessário para servir o nosso Senhor Jesus. A gente olha para longe, a gente sofre, mas e você? O que você tem feito para renunciar a si próprio em prol de uma vida genuinamente cristã?
E aí a pergunta que eu faço novamente: será necessário Deus tirar o seu marido, como tirou da Débora, para que de fato nós possamos valorizar o verdadeiro cristianismo? E às vezes Deus faz isso, irmãos. Às vezes Deus tira de nós o que há de mais precioso para nós, só para mostrar que Ele é maior do que todas as coisas. Às vezes a nossa fé ela é testada nesse ponto. Deus tira de você o que é mais precioso, como tirou Abraão, o Terá, o pai de Abraão. Deus chama Abraão, Abraão não quer ir por causa do pai, Deus então resolve matar o pai. Deus mata Terá para que Abraão fique livre para fazer o que Deus havia ordenado que ele fizesse. Então a pergunta é simples: o que Deus precisa tirar de você para você se tornar um crente melhor? O que Deus precisa tirar de você? Você vai esperar isso acontecer? Eu sugiro que você não espere. Eu sugiro que você não espere, porque talvez o seu sofrimento será maior, não é? Se você se tornar obediente, servo, quem sabe Deus, pela sua graça, Ele não impeça, né, que estas coisas aconteçam a nós, não é? Sim. Correlacionar isso com o nosso. Muito difícil, é. Mas eu vejo que quase que literalmente tudo que essas pessoas têm é Cristo. Exato. E talvez por isso, ou talvez seja uma das razões, é que eles tenham Cristo como algo tão precioso. Exato. Eles só têm Cristo. Eles não têm comida, não têm dinheiro, não têm poder do Estado, apoio do Estado, não tem, às vezes não tem família, né? Talvez uma dificuldade que nós que temos um cenário mais propício, mais adequado, não sei, Sim. para buscar Cristo, talvez uma das nossas dificuldades, será que não é porque Cristo tem muitos concorrentes dentro do nosso coração? Sem dúvida. São os ídolos. Eu acho que você foi no ponto, Maico, é isso mesmo. São os ídolos que os nossos corações fabricam, né? E é por isso que eu estou dizendo, Deus, quando você é um crente fiel, Deus pode começar a tirar de você esses ídolos, só para mostrar que a suficiência está nele. Então, o que esses irmãos nos ensinam é isso, né? Quando você vê aquele pastor com a família ali, os 3 filhos, a esposa, na frente de uma barraca, né? Falando que a fome dói e tal, você pensa, eles só têm Cristo. A única esperança deles é um outro cristão, ou Deus usar alguém, né, para levar comida para eles. Foi o caso da Débora também, né? Quer dizer, eu espero alguém me dar uma folha de mandioca, no outro dia alguém me dá outra coisa. Então, é isso. Eu acho que nós, especialmente nós, no contexto da igreja brasileira, né, nós somos a nossa vida é muito boa, é muito, muito tranquila, nós temos muitos confortos. Então, o que a gente chama de sofrimento não passa nem perto do que essas pessoas vivem, né? E é por isso que eu acho que o grande ensino de tudo isso aqui é exatamente esse, né? Quer dizer, Cristo é tudo para mim. Eu sei que essa é uma frase que pode parecer até clichê, né? Mas Cristo é tudo mesmo? Ou ele é só uma parte, é um acréscimo, né? Assim, quando a coisa aperta, eu vou lá e falo com ele, né? Então é por isso que eu me preocupo. E assim, eu sei que é difícil, às vezes, irmãos, ouvir essas palavras, né? Que eu sei que elas soam duras, mas elas são necessárias, né? Porque é isso mesmo. O que é que justifica você trocar o povo de Deus, não é, por outra coisa que não seja o povo de Deus? O que justifica? O que justifica você trocar o dia do Senhor por uma outra coisa que não seja o dia do Senhor? Repare que não há respostas assim
que você possa apresentar que sejam compatíveis, né? E a perseguição ela vem exatamente nesse aspecto também, né? Todas as vezes que a igreja foi perseguida nesse ponto que nós vimos aqui, a igreja cresce. A igreja cresce. A igreja do Novo Testamento era assim. Era uma igreja perseguida, né? E ela crescia. Por que ela crescia? Porque as pessoas do Novo Testamento só tinham isso. Foi tirado delas casa. Você lê Miqueias, por exemplo, o profeta Miqueias diz que os assírios chegavam nas casas, matavam os filhos da viúva. Primeiro já tinha matado o marido, como fizeram com o marido da Débora. Depois mata os filhos da viúva, porque aí ela não tem descendência. E aí a casa, eles expulsam a viúva da casa e tomam a casa da viúva. Os assírios faziam isso, lá em Miqueias capítulo 3. Não é? Os nossos irmãos do passado sempre foram perseguidos. Por isso que Jesus, lá em Mateus 5, ele diz, não bem-aventurado se você for perseguido, porque os pais, os profetas foram também. José precisou sair da sua casa, da sua região, não é? Quantos exemplos nós temos aí para usar a expressão lá do colombiano, né? De despraçamento, ou seja, você ter que abandonar a sua casa, ou deslocados, né? Como a gente viu aqui. Então, isso acontece. Nós não, né? Nós não precisamos sair do nosso lugar de conforto, nós não precisamos... então, é tudo muito fácil para nós, né? E é por isso que eu acho que a melhor palavra nesse sentido é esta mesma. O que você tem renunciado pela sua fé em Jesus? Não é? O que você tem renunciado? Essa é uma pergunta que só você pode responder e só o Espírito Santo pode revelar a você o seu coração para que você, pela graça dele, restaure a sua comunhão com ele e com a igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Bom, irmãos, dando sequência aqui, e eu conto com a compreensão dos irmãos, justamente por ser uma programação atípica, o horário vai acabar se estendendo um pouquinho, a gente vai concluir, né, a escola dominical, mas é isso. Então, que a começar do nosso tempo, a gente possa renunciar mais para o Senhor, uma vez que o dia é dele, então não fiquem aí ansiosos olhando para o relógio, porque eu sei que já deu 10h30, mas a gente ainda continua mais um pouquinho. Então, como dito, essa terceira parte, e não menos importante também, é justamente para orarmos, porque se somos mobilizados e olhando para nós mesmos, né, para a nossa própria renúncia, como o pastor acabou de dizer, o que temos feito, então que possamos agora então fazer o que é importante e necessário neste dia, orar. Você tem muitos motivos, dentre eles um papel que foi destinado aí à sua mão, que direciona, né, um país, um personagem, um pedido específico. Então, junto com a pessoa que está próxima a você, em duplas, nós vamos ter aqui um momento, sim, de oração, neste momento. E aí, depois de um tempo, eu vou pedir a Kim. A Kim, para mim, é um exemplo de pessoa que ora pelos missionários, assim, muito mais do que eu. Eu sou a presidente do grupo de missões e aqui, em toda reunião de oração, ela fala, vamos orar pelos missionários. E no DIP passado, né, que nós falamos da África subsaariana, a Kim passou meses falando da África subsaariana. Ao longo das reuniões de oração, ela sempre falava que temos que orar nos países que há guerra, a África subsaariana, enfim. Então, ela é uma pessoa que realmente, assim, o coraçãozinho arde por missões, eu sei, e Natan não é de menos também, porque ele já falou que ele será um missionário quando adulto. Mas aí a Kim vai fechar esse momento orando de forma audível pelos missionários, pelas pessoas perseguidas e os nossos irmãos, para que, né, eles sejam ali fortalecidos. Nesse momento, em duplas, pegue uma pessoa que está perto de você, ou trio, né? Se ficar inviável dupla, pode ser um trio, mas oremos, meus irmãos, por alguns momentos.
transformar e aquecer o nosso coração, Pai. Senhor, abençoe a vida de cada um, pelos enfermos, pelos missionários. Cada dia nós possamos aprender mais a Tua palavra. E, Senhor, só a vida dos países que estão em guerras, pela África e por muito mais, Senhor. Muito obrigado pelo alimento que o Senhor nunca nos deixa faltar, pela água, pelas vestes. E, Senhor, muito obrigado pelo alimento e por muito mais, Senhor, nos dá. Que hoje estamos aqui aprendendo mais a Tua palavra e pelos missionários que estão em guerras, por muito mais, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu vou fazer uma parte aqui, como eu também disse, né, que faria, só para envolver aqui as crianças da UCP. Quem está aí? Estou vendo Davi, Ana Júlia, Natan está aqui. Pode ser os três, eu preciso exatamente de 3, e da UCP são eles. Aí, cada um vai representar aqui uma bancada, pode vir. O Davi, que já está a de cá, ele representa a de cá. A Ana Júlia está mais para o lado dessa, então ela representa a do meio, e o Natan, que já estava sentado nessa, vai representar essa bancada. Pode ficar ali do ladinho dele. E aí eu vou pedir agora a projeção, de novo os slides, só que agora lá no final. Mais no final, Isso, exatamente. Aí vai ter tipo uma outra capa. Eu pedi a vocês que prestassem atenção, que aí a gente ia fazer aqui algumas perguntas a respeito dos assuntos, das curiosidades, enfim, do tema, né, que foi explorado. E aí vocês estão defendendo uma bancada. Então, assim, se quiser, eu dou ainda a chance de consultar, menos o pastor, um único adulto. Se você quiser pensar na sua bancada aí, em todas essas possibilidades aqui de adultos, você pode até correr ali e buscar ajuda se ficar apertado demais. Mas vai ter que ser muito rápido, para ir lá, consultar, confirmar e voltar. Bom, é o seguinte, eu vou fazer aqui a pergunta ela vai ter 3 opções, A, B ou C, e eles têm uma plaquinha ali para levantar, se é A, se é B, se é C. Mas cada um vai levantar a sua sem influência do que está do lado. Vocês vão ter a opção de vocês, de resposta de vocês, sem ficar olhando para o que o outro está levantando aí. Então, se prestaram atenção, vão responder com segurança. Mas eu ainda dou a chance de buscar, consultar alguém e pedir ajuda, se quiser ter um suporte. E sem ser também a sua mãe, Natan. E sem ser o Nelson, porque essas pessoas estão envolvidas aqui, então, esses não. Vamos lá. Primeira pergunta. Então, entenderam, né? Natan representa essa, Ana Júlia está representando a bancada aqui do meio e Davi representando a de lá. Primeira pergunta, olhando para cá, Davi. Eu falo, você só ouvidinho. Quantos cristãos se tornaram deslocados internos no último ano? Eu dei essa informação. Quantos cristãos se tornaram deslocados internos no último ano, ou seja, entre 24 e agora e 25? Letra A, 100 mil. Letra B, 180 mil. Ou letra C, 35 mil.
Já? Sem nem consultar? Olha para cá, deixa eu ver. 2A, não, desculpa, 1A e 2, letra B. Vamos lá? Resposta certa? 180 mil. Então, por enquanto, Ana Júlia e Davi aqui acertando. Pergunta 2. Quais os 3 países onde está a maioria dos cristãos deslocados? A. Malásia, Laos e Maldivas. B. Iraque, Nepal e Mauritânia. Ou C. Nigéria, Niamar e Burkina Faso. Esse aí não precisou nem pensar, né? Então, ponto para os 3. Letra C. Pergunta número 3. Qual não é um motivo de deslocamento de cristãos? A. Catástrofes naturais como terremotos e inundações. B. Ataques violentos e guerras. E C. Desejo de permanecer na comunidade em que cresceu. Então, presta atenção. Não é um motivo. 2 são. 1 não é. Vou ler de novo. A. Catástrofes naturais como terremotos e inundações. B. Ataques violentos e guerras. E C. Desejo de permanecer na comunidade em que cresceu. A, o B ou C? Está pensando. Tá... Vai lá, Ana Júlia, levanta aí. A, 2C e 1A. Vamos ver qual é a resposta certa? C. Não é um motivo o desejo de permanecer na comunidade em que cresceu, mas catástrofes naturais e os ataques violentos, com certeza, né? Então, 2... me ajudem a contar aí, irmãos, porque já fiquei agora confusa. Agora 3 aqui, ó. Quem está na frente ainda... então ajuda aí, Everton, porque me confunde. Pergunta 4. São 7 perguntas, irmãos. Só mais um pouquinho de paciência, eu termino aqui, a gente canta o hino dos dízimos e ofertas e a gente encerra, tá? 4. Niamar, o segundo país com o maior índice de cristãos deslocados internos, fica em qual continente? Olha para frente, Natan. Qual é o continente do país Niamar, que é o segundo de maior índice de cristãos deslocados? A. Ásia. B. América Latina. Ou C. África. Eu vos dei também essa informação durante o meu discurso. Só pode ir, então. Se quer ir até um adulto, agora apertou mais essa, então. Um adulto que não é... Ajuda aos universitários adultos. Vai lá. Qual é a resposta, Davi? Unanimidade? Vira sua plaquinha para lá, assim, para mostrar qual que você está respondendo para eles. Isso. Então, resposta certa, já que foi no coletivo, né? A Ásia é o continente que representa, que está o país Niamar. 5. O que é um deslocado interno? A. Pessoa forçada a fugir do país. B. Indivíduo que foi viver em outra região do país em busca de abrigo. Ou C. Alguém que vive escondido em uma casa secreta. O que é um deslocado interno? Pessoa forçada... Ainda estou dando a chance para vocês escutarem de novo. A. Pessoa forçada a fugir do país. Indivíduo que foi viver em outra região do país em busca de abrigo ou alguém que vive escondido em uma casa secreta. A, B ou C? Nenhum nem outro. Agora não troca mais não, Natan. Você podia ter conferido antes. Mas agora para os adultos também, meus irmãos, porque talvez ficou essa dúvida. E eu sei que ali eles responderam rapidamente assim, o A, mas não é o A. O deslocado interno é a expressão que mostra que ele foi viver em um outro lugar no mesmo país. Então, é a B. O indivíduo que foi viver em outra região do país, ele se deslocou. Ele não é necessariamente o imigrante, não. Ele não vai para outro. Mas o deslocado interno, até a expressão interno está aí, está mostrando, é dentro. Então, é dentro do país, ele se movimenta. Então, essa ninguém marcou ponto. E 6. Qual o principal motivo de deslocamento de cristãos na Nigéria? A.
ataque de grupos extremistas, B, terremoto, ou C, guerra com o Paquistão? Ataque de grupos extremistas, A, B, terremoto, guerra com o Paquistão. Vamos lá? Qual? Tá meio assim. A Ana Júlia subiu devagarzinho. Letra A, ataque de grupos extremistas. Na Nigéria, o principal motivo é exatamente esse, então agora todos marcaram. Soma aí. Tá. E 7 é a última, meus irmãos, para a gente encerrar. Qual o principal motivo de cristãos se tornarem deslocados internos no Mianmar? A, terremotos intensos, especialmente no litoral. B, inundações por causa das chuvas de 2024. E C, perseguição religiosa após o golpe militar em 2021. Davi? C, todo mundo? Então, é isso. Perseguição religiosa após o golpe militar de 2021 é o principal motivo de cristãos deslocados no Mianmar. E qual que ficou aí a conta? O Davi, esse Davi. Ele ganha prêmio na escola, ele ganha prêmio na escola dominical e ele ganha prêmio no dia do DIP também. Então, vou entregar. 6, 5, 5. Davi, prêmio principal para você. Vai ganhar, porque vocês dois se esforçaram. E aí, se depois quiser compartilhar com a bancada ou com quem ajudou na hora de responder. Pode devolver minhas plaquinhas, que depois a gente usa isso mais em outros momentos. Não você foi obrigado. Bom, gente, o fato é, não sei quantas Natan errou, mas aqui acertou e aqui ganhou, então o Davi saiu na frente aí. Vamos encerrar, meus irmãos, quer dizer, conduzir para o encerramento, né? Mas vamos ter o momento aqui de dízimos e ofertas, normalmente. Então, nesse momento, vamos cantar o hino, vamos nós trabalhar e que sejamos despertados mesmo, né? A sair do nosso lugar de acomodação, a renunciar e trabalhar mais, a servir com amor a casa, né, do Senhor, a igreja de Deus. Vamos nós trabalhar com os irmãos aqui da música e é o momento de dízimos e ofertas. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, por favor? Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho do céu. Com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que ele ordenar. Sem cessar a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No labor sem cessar a servir a Jesus,
com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá no céu. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Seja mesmo no labor, sem cessar, possamos servir a Jesus com todo amor. Então, que possamos viver, né? Isso que acabamos de cantar, e nesse momento os dízimos, o diácono vai orar pelos dízimos, ofertas e aniversariantes. Se houver também alguém, por favor, pode se deslocar, e o Henrique estará fazendo a oração e vai ganhar a lembrancinha da escola dominical. Oremos, meus irmãos. Senhor, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, meu Pai. Estamos aqui adorando, louvando ao Senhor, meu Pai. Aprendemos da Tua palavra também e refletimos sobre esse dia, meu Deus, da igreja perseguida, meu Pai. Pedimos, meu Deus, que o Senhor ajude-nos a guardar isso de fato nos nossos corações, a lembrarmos desses irmãos, de todos esses países, de toda essa perseguição e sofrimento, meu Pai. E também refletimos isso na nossa vida diária, meu Pai, como aqui foi pregado. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, agradecemos pela oportunidade que temos de aqui estarmos dizimando, meu Deus. E peço que esse dinheiro que aqui foi depositado, meu Pai, venha ser utilizado com sabedoria e com o auxílio do Senhor, para honrar e glorificar o Teu santo nome, meu Pai. Peço que o Senhor nos despeça em paz, nos levando para nossos lares e nos dando mais oportunidade à noite de estarmos aqui louvando e adorando ao Senhor também. Pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito. Peço também que o Senhor abençoe a vida dos aniversariantes, aqueles que completam mais um ano de vida, mais um ano de relacionamento, de casamento, meu Pai. Que o Senhor possa estar abençoando e guardando estes também, meu Deus. Peço pelos enfermos, pelos doentes, que o Senhor esteja com esses, trazendo consolação, trazendo também o livramento, meu Pai, de acordo com a Tua vontade. Eu venho lhe pedir e agradecer, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, concluindo, né, eu agradeço a presença, a participação dos irmãos. O vídeo que não foi transmitido aqui, eu vou encaminhar para algum presbítero, o Alan pode colocar lá no grupo da igreja, só porque, para os irmãos, né, completarem. A gente conseguiu passar o primeiro e o terceiro, porque eram 3. E aí o segundo, ele vai falar de uma forma mais genérica acerca dos países perseguidos. Ele não vai abordar os específicos de deslocados, que foram, né, os que a gente explorou aqui, mas ele vai falar da lista de perseguição mundial. Ele é um vídeo muito interessante também. E, para acrescentar aí, né, informações aos irmãos, aí eu coloco lá no grupo da igreja. Vou colocar os 3, que aí, se os irmãos quiserem ver de novo, alguns adultos já tinham saído por causa de serem professores, né? Então, quando deu certo aqui, deu para passar, alguns já tinham se deslocado para as classes, então a gente coloca lá os links e os irmãos assistem. Então, o Tiago precisou sair um pouco mais cedo, e ele disse que não tinha assim, um recado, um aviso específico da parte dele, mas se houver e que for relevante e que tenha que ser dado agora, fiquem à vontade, se alguém tiver um recado. Se não, aí ele disse que os recados estão aí no boletim, e também à noite ele reforça, ele transmite. E quem aí não pegou o marca-página, pode pegar com o Nelson ou com a Vanessa agora, e também um pedido de oração para vocês, né, se lembrarem de orar. Muito obrigado a todos, então, e tenham um excelente dia.